Amém. Agora é a parte mais importante. Eu agradeço todas as músicas especiais. Eu senti falta dos angolanos cantando, sempre canta, mas vamos deixar para a próxima vez, tá? E tudo, é muito prazer em ter todo mundo aqui. Muito prazer ter o pastor Olavo e sua família aqui também. Convidei esse irmão de Deus para pregar aqui, porque ele tem uma mensagem para entregar para nós. E queremos sempre pessoas pregando aqui que falam assim diz a palavra de Deus. É isso que nós queremos saber. Amém? Então, pastor, já pode chegar? Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Irmãos, é um prazer realmente estar aqui com os irmãos. É um prazer ser convidado, né, para ser o transmissor da palavra do Senhor aqui ao coração dos irmãos. Me sinto realmente honrado pelo Senhor Deus por fazer. Quero apresentar aqui a minha esposa e as minhas filhas. Pedir para a Carol ficar em pé, aqueles que não conhecem. Minha esposa, a minha filha, a Esther, e a Sara, né? Então essa é a família que Deus tem nos dado, e para que esteja nos auxiliando, né, no serviço do Senhor. E para aqueles que também, né, não me conhecem, pastor Olavo, tenho servido ao Senhor na Igreja Batista Emanuel de Uberlândia, né, ali no bairro Roosevelt. E se alguém aí estiver passeando ali por Uberlândia no domingo ou na quarta-feira, chegue ali, né? Pega o contato aí com o pastor Bill e chegue ali para adorar o Senhor conosco, tá bom? Então é um grande privilégio poder estar aqui. Irmãos, eu quero pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero pedir àqueles que podem, à medida que forem encontrando, se coloquem em pé. Vamos orar e depois faremos a leitura. Oremos. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor a tua bondade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado para servir ao Senhor. Amém. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo perdão de pecados. Obrigado, ó Pai, pela fé, obrigado pelo amor, ó Pai, e tudo aquilo que o Senhor tem derramado, ó Pai, no meio do teu povo, para capacitar-nos, ó Pai, a adorar o teu grande e excelso nome. Amém. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado neste culto. Que o Senhor, ó Pai, venha engrandecer o nome do teu Filho Jesus e o teu poder aqui neste culto. Que o Senhor, ó Pai, venha me capacitar a transmitir a tua palavra. Ó Pai, que eu possa ser usado por ti. Amém. E que todos vejam, ó Pai, a obra que o Senhor tem feito na minha vida e que o Senhor faça na vida de todos aqui. Amém. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, pelo precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que eu oro. Amém. Amém. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. É o texto que nós iremos meditar nesta noite. A palavra de Deus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Podeis assentar, igreja. Mas o pastor Bill estava me passando sobre o tema geral para trazer: alcançando o mundo ao redor. Alcançando o mundo ao redor, eu interpretei, entendi que era para falar algo, buscar algo no sentido de que a igreja pudesse evangelizar, que a igreja pudesse ganhar almas para o Senhor Jesus. E é então nesse aspecto que tinha orado, e estarei falando nessas 3 mensagens hoje,
estarei falando também amanhã nas 2 mensagens que teremos. Então, alcançando o mundo ao redor. Esse é o tema geral, por assim dizer. Então, o que é preciso para alcançar o mundo ao nosso redor? O que é preciso para alcançar as pessoas ao nosso redor? Então, o texto que eu separei, buscando o auxílio aqui do Espírito Santo, sendo conduzido em oração, é o texto que acabamos de ler, de Atos 1:8. E é o texto que nós iremos meditar e explicar esta noite. Meus irmãos, o que eu quero fazer com este texto é exatamente aquilo que nós fazemos quando nós vamos almoçar e tem um bife no nosso prato. E para que nós possamos nos alimentar daquele bife, para que o nosso corpo possa extrair as proteínas e possa extrair tudo aquilo que sustenta o nosso corpo, nós precisamos picar aquele bife. Se nós não tivermos a ajuda de um talher para picar em pedaços pequenos e colocar na boca e mastigar várias vezes, nós não vamos conseguir, extrair. E a mesma coisa é este versículo. O que eu quero fazer é picar este versículo aqui em algumas partes, para que ele possa servir de alimento para a nossa alma e que nós possamos sair daqui edificados por 2 coisas: porque compreendemos a vontade de Deus e também porque estamos praticando a vontade de Deus e temos desejo de praticá-la ainda mais, a palavra de Deus. Amém. Então, olhemos aqui. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aos irmãos aqui em caráter de contextualização é a hora que esse verso foi dito. Se você olhar para o versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus, Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Ou seja, este versículo, esse verso 8, ele foi dito num contexto onde os discípulos estavam preocupados com coisa futura. Os discípulos estavam preocupados com escatologia. Os discípulos estavam preocupados com o reino de Israel e quando ele seria estabelecido. Porque o reino de Israel era a época, ou será a época, aonde a glória do povo judeu há de aparecer. E a preocupação dos discípulos era com a glória do povo judeu. Qual é a hora que na história, Senhor Jesus, que Israel vai reinar? E o Senhor Jesus, ele não responde aquela pergunta. Pelo menos não da forma que os discípulos queriam ouvir. E é como se Jesus falasse: não se preocupe com o futuro, mas se preocupe com agora. Se preocupe com o que está acontecendo no presente. E então o versículo fala, o verso de número 8 fala que é para nós preocuparmos com o poder que virá sobre eles, que viriam sobre eles, e que já está sobre nós, que é o poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, Deus nos coloca e nos mostra na palavra dele coisas referentes ao futuro, sobre a escatologia, e reino milenar, e outras coisas, mas para nos animar a servir a ele com fidelidade no presente. Muitos têm olhado para o futuro, e para o futuro, e para o futuro, e têm deixado de servir a Deus no presente. Verdade. Para nós termos um futuro de honra ao lado de Cristo, para nós sermos chamados naquele grande e bendito dia de servo bom e fiel, fiel foste no pouco, e sobre o muito nos colocarei, nós precisamos da fidelidade agora, do tempo que se chama hoje, no tempo presente, e essa fidelidade vem através do versículo 8. Então o versículo 8 ele fala a respeito da virtude do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos é o que seria essa virtude do Espírito Santo. O que é preciso para alcançar o mundo ao nosso redor. O que é preciso para alcançar o mundo ao nosso redor? A primeira coisa que o texto nos mostra é que nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Eu olhei no texto original, no grego, essa palavra virtude, ela significa dínamos, ou dinamis. E ela, então, significa, da onde vem a palavra do português, dinamite. Ou seja, a versão atualizada nesse texto aqui, onde é traduzido pelo poder, está próximo ao original.
Porque a palavra virtude, meus queridos irmãos, ela significa uma qualidade, um atributo. A palavra virtude, ela tem a ver com algo positivo, com algo benéfico. E realmente o Espírito Santo vai fazer tudo isso. Mas a palavra literalmente mais próxima aqui do texto original é a palavra poder. E então o texto nos fala o que precisamos para alcançar o mundo ao nosso redor. A virtude ou o poder do Espírito Santo. Agora eu quero falar para você, pensando em evangelismo, pensando em você como um ganhador de almas, pensando em você como um missionário na sua cidade, pensando em você como um evangelista no seu bairro, ou no seu emprego, ou na sua família. O que você precisa? O que os homens falam que precisam? O que os livros falam que precisa para você ganhar almas? Eu quero que você entenda que precisamos entender o que os homens falam e o que a Bíblia fala. Muitos homens, pessoas, membros de igreja, pensam assim: para eu ser um ganhador de alma, eu preciso ser batizado. Para eu ser um ganhador de alma, eu preciso conhecer mais da igreja. Eu preciso estar mais tempo congregando. Eu preciso ser um membro ou um cristão mais velho. Eu preciso estar aí 5, 6 anos frequentando a igreja. Isso é o que os homens falam. O que os homens falam que precisam para ganhar almas? Os homens falam que eles precisam de mais preparo teológico. Precisamos fazer seminários, cursos na internet, receber cursos do pastor. Os homens dizem isso. Alguns vão até além, porque algumas pessoas acham que evangelizar é papel de pastor ou é papel de missionário. É de alguém que se formou, fez um curso intensivo. Homens pensam desta forma. Mas, porém, o que a Bíblia diz que precisamos para evangelizar? Eu quero que você entenda que o que Jesus está dizendo para os discípulos, o que eles precisavam para ir avante, o que eles precisavam para ir além, o que eles precisariam para evangelizar, é somente de uma coisa: do poder, da virtude do Espírito Santo. É isso, meus queridos irmãos. O que a Bíblia diz que nós precisamos não é das mesmas coisas que os homens dizem. O que a Bíblia diz que precisamos para evangelizar, o que a Bíblia diz que precisamos para ganhar alma, é somente do poder do Espírito Santo. E isso, nos dias atuais, nós chamamos alguém que usufrui do poder do Espírito Santo de salvo. O que eu preciso para ganhar almas? O que eu preciso para evangelizar? Eu só preciso ser salvo. Amém. Eu só preciso ter convicção que Cristo me salvou. Amém. E é exatamente neste aspecto, poder para salvar, você tem que ter essa certeza. Como você vai ganhar o mundo ao seu redor? O que é preciso para você ganhar o mundo ao redor? Você precisa entender que Deus, ele se manifestou poderosamente, convertendo a sua alma, poderosamente transformando o seu coração, ofertando a você comunhão com Ele. E por que comunhão com Ele? Para que a sua mente, o seu coração, o seu comportamento fosse mudado e fosse transformado. Amém. Meus queridos irmãos, é isso que diz as Escrituras. O objetivo da salvação é para que nós viéssemos a trabalhar para o Senhor. Abre suas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Poderíamos falar de cor aqui a maioria, mas vamos ler lá. Efésios 2:8. Diz assim a palavra de Deus. E aqui no verso 8 e 9, ele fala da salvação. Então entenda: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ele mostrou no verso 8 e 9, que nós somos salvos, a maneira que somos salvos, pela fé. Pela fé. Presente de Deus. Agora, no capítulo 2, versículo 10, ele vai falar o motivo do porquê a pessoa é salva.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O que é essas boas obras? Essas boas obras é adoração, é louvor, mas eu quero aplicar aqui ao evangelismo. Amém. Meus queridos irmãos, o poder de Deus não só se manifesta na salvação, mas o poder de Deus se manifesta para nós realizarmos obras para Deus, obras para o Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, você precisa entender que quando Deus te salvou, quando Deus te tirou do pecado, quando Deus levou um missionário até você, ou quando Deus toca no coração para você vir à igreja e se entregar a Cristo, Deus, ele pensava na sua vida eterna, na sua salvação com ele, mas ele pensava que você seria instrumento na mão dele para levar a palavra de Deus a outros corações. Amém. E é isso que nós falamos aqui, do básico, sobre alcançar o mundo ao nosso redor. O que nós precisamos para alcançar outras pessoas? O que você precisa para alcançar outras vidas? Você precisa do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o poder do Espírito Santo é o que nos capacita a honrar a Deus, a cantar para Deus, a interceder, a orar, a consolar pessoas. O poder do Espírito Santo é o que nos leva a compreender as Escrituras. O poder do Espírito Santo nos faz sustentar os cultos e também evangelizar e testemunhar da nossa salvação. Verdade. Mas nós demonstramos que temos esse poder habitando em nós, que nós temos natureza divina habitando em nós, no sentido do Espírito Santo está habitando em nós. Como Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós demonstramos este viver que Cristo está dentro da gente, através daquilo que nós falamos, da forma que nós agimos, da postura que nós temos diante das diversas situações da vida. Nós demonstramos, meus irmãos, que somos salvos e que nós temos o poder do Espírito Santo quando nós temos coragem para falar da palavra de Deus, quando nós temos ousadia para falar do Evangelho para as pessoas. Esta é a marca da igreja primitiva, esta é a marca de Cristo, essa é a marca do apóstolo dos gentios de Paulo. Quando Jesus estava falando na sinagoga, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, então diz assim a palavra de Deus, porque Jesus não ensinava como os fariseus, e nem como os escribas, porque Jesus ensinava com autoridade. Ele ensinava a palavra de Deus com autoridade. Essa autoridade, meus irmãos, era a comunhão do Espírito Santo. Quando ele lia a palavra de Deus, quando ele ensinava, esta é a autoridade de Cristo. O Espírito Santo, irmãos, nos capacita e precisamos crer nisso. Muitas vezes as pessoas têm medo. Hoje pela manhã saímos num grupo ali da Emanuel para entregar panfletos e evangelizar. E ali, muitos irmãos talvez da igreja não aparecem naquele momento, porque fica com medo, e se alguém me perguntar algo eu não souber? E então a palavra que eu trago ali, aquele grupo que sai mensalmente para evangelizar, é exatamente o seguinte: se alguém te perguntar algo que não tem a ver com a salvação, fale para vir na igreja e perguntar para o pastor, porque nós temos uma meta e um foco, é falar somente da salvação. Mas e dos não sei quantos mil que tem lá? E o que vai acontecer? Como que vai ser o milênio? Você é tribulacionista, isso, aquilo? Nós não temos interesse de explicar nada disso no evangelismo. Se a pessoa quer saber disso, daquilo, se a pessoa quer saber de outros assuntos, venha na igreja e procure o pastor, porque ali naquele momento, o que nós queremos é falar simplesmente da salvação em Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 13, verso 9 e 11. Marcos 13, de 9 a 11. E se você pegar lá no versículo 11, está escrito o seguinte:
que se vocês forem levados aos tribunais, não vos preocupais com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo falará por vós na frente do presidente e na frente dos reis. É o que está escrito lá no verso 11 de Marcos 13. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês deveriam confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo há de colocar as palavras em sua boca. O Espírito Santo há de trazer lembranças daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu no culto, na hora que você estiver sendo usado. Confie no poder do Espírito Santo. Se você é um salvo e tem certeza da sua entrega com Cristo, se você tem certeza da sua comunhão, e você não tem compartilhado o Evangelho, se você não compartilha o Evangelho quando você se reúne com a sua família em Natal, se você não se compartilha o Evangelho quando você reúne com a família nos aniversários que acontecem no ano inteiro, você está negando o poder do Espírito Santo. Porque você está com medo, você está se acovardando, você está sendo tímido. Meus queridos irmãos, você precisa ter fé e entender que se você tem certeza que é salvo, o Espírito Santo há de usar você. Você tem esse poder. O problema é que você parou de tentar. Tem uma ilustração. Uma certa vez um pai levou o filho para o circo. E chegando lá no circo, aquele filho ficou assim encantado, porque existia uma apresentação com o elefante. E aquele elefante sendo tão forte na hora da apresentação, aquele elefante fazendo tantas coisas, quando terminou a apresentação, aquele domador do elefante, ele pegou o elefante e amarrou o elefante numa estaca bem fininha no chão. E então aquele menino ficou perguntando para o pai, mas o elefante poderia facilmente arrancar aquela estaca e ir embora. Por que ele não faz? E o pai então falou, meu filho, hora que terminar o espetáculo aqui, nós vamos lá perguntar para esse domador aqui de elefante o porquê que o elefante não vai embora, embora ele esteja amarrado numa estaca bem frágil. E ele é um animal bem forte. E aí então aquele pai pega o seu filho e vai até aquele domador. E aí então ele pergunta, meu filho quer saber, por que esse elefante sendo tão forte, você amarra ele numa estaca e ele não foge, ele não vai embora? Aquele domador diz o seguinte, é que eu peguei esse elefante quando ele era filhote. E quando ele era filhote, eu comecei a treinar ele para o circo. E quando ele era filhote, eu amarrava ele numa estaca igual essa aqui. E ele não tinha força, porque ele era filhote. E ele tentava sair daquela estaca, mas ele não conseguia, porque ele não era crescido o suficiente. O que acontece é que, depois dele tentar algumas vezes, como filhote, sair daquela estaca, e não conseguir, esse elefante cresceu, só que ele não tentou, depois de grande, sair. Meus irmãos, a mesma coisa é o poder do Espírito Santo dentro dos crentes. Muitas vezes, quando éramos recém-convertidos, nós tentamos realizar algumas coisas para a glória de Deus, mas nós não conseguimos. Mas hoje talvez você tenha 1 ano, 2, 5, 10 de crente. 10 anos de convertido, e você ainda não se envolve com muitas coisas da igreja, você não se envolve com evangelismo, nem com missões, nem com ganhar almas. Sabe por quê? Porque você parou de tentar. Você acha que você não cresceu. Você tentou há 5 anos atrás e não conseguiu. Você tentou 10 anos atrás e não deu certo. E você então tem o Espírito Santo, mas não tem o poder. Exatamente porque você não faz força, exatamente porque você não quer, exatamente porque você não ora, exatamente porque você não o busca. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz, aqui, e descerei sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, não é uma questão de você orar pedindo poder, porque o poder é o quê? O poder é o Espírito Santo. Amém. Ele é o poder de Deus. Jesus realizou os seus sinais e maravilhas pelo poder que é o Espírito Santo.
Então, se você é convertido, não é falar, Senhor, me derrame poder sobre a minha vida. Você já tem. Se você é um salvo, você já tem. Deus já te deu esse poder. Não é uma questão de você pedir, é uma questão de você usar. Amém. A grande questão é que muitas vezes nós estamos pedindo para Deus guiar os nossos passos, mas nós não estamos dispostos a caminhar no caminho que Deus colocou na Bíblia. Nós estamos falando, Deus, guia meus passos, só que a gente não quer andar pela vereda da justiça. A gente fala, Senhor, guia meus passos, mas não para evangelizar. Senhor, guia meus passos, mas não para a igreja. Guia meus passos, mas é na compra daquele carro. Guia meus passos para comprar aquela casa. Senhor, me proteja naquela viagem para Caldas Novas. A gente sempre está buscando poder e cuidado para as coisas nossas, secular, e não para as coisas do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, existe um mundo ao nosso redor para ser evangelizado. E o que é preciso? A primeira coisa é que nós precisamos do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é fundamental para fazermos a obra de Deus. Certo. E o poder do Espírito Santo veio na sua vida no dia que você entregou a tua vida a Jesus. Amém. Mas vamos olhar para o texto aqui. Então, antes da virtude do Espírito Santo, o versículo 8 fala, mas recebereis. Meus irmãos, o segundo pedaço aqui deste bife espiritual é exatamente essa palavra, mas recebereis. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, a salvação, ele é algo que vem de fora. Você precisaria receber. Os apóstolos estão aqui aguardando para receber. Porque o Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele não nasce conosco. Nós não temos o Espírito Santo por direito de nascimento. Ninguém o tem. Você não o teve. As pessoas que estão aí fora não têm por nascimento. E é por isso que precisa evangelizar. Porque o Espírito Santo é algo que vem de fora. Vem de Deus. Nós acabamos de ler lá em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. E isto não vem? Vem de quem? De Deus. Também não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o receber da virtude do Espírito, irmãos, é um presente que Deus nos dá. Amém. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não vai conseguir evangelizar se você não é salvo. Eu já vi pessoas não salvas evangelizando. Eu já vi pessoas que não é salvas querendo falar para o outro e para Cristo. Mas a bem da verdade, o que acontece é que eu só posso dar aquilo que é meu. Se eu quiser dar esse paletó para alguém, eu posso, porque ele é meu. Mas eu não posso dar esse piano aqui para vocês, porque não é meu. Vocês, para levar a salvação da alma, primeiro vocês têm que tê-la. Vocês precisam ter a comunhão com Deus. Vocês precisam conhecer as Escrituras que vêm de Deus. Porque existe um princípio muito fácil que ninguém pode dar o que não tem. Mas você tem que ter a convicção que você tem comunhão com Deus. Não é a convicção que você foi batizado. Não é a convicção que o pastor falou que você é salvo. Não é a convicção que você fez uma oração de entrega. É a convicção que você ouve Deus e que Deus ouve a sua oração quando você abre a sua boca para orar. Você tem que ter essa convicção que a salvação não é algo que está na cabeça do seu marido, da sua esposa ou do seu pastor. A salvação é algo que está na sua cabeça, porque você entendeu pela Bíblia, você entendeu pelas Escrituras, que você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, falar que é salvo significa falar que você tem o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, eu vou colocar uma barreira na sua mente. Quem aqui é salvo, levante a mão, por favor. Ok, pode baixar. Agora, quem aqui tem o poder do Espírito Santo, levante a mão. Tá bom, foi menos. Foi menos. Quem está no fundo sabe, mas é a mesma coisa. O que eu quero que você entenda é que não existe um salvo que não tem o poder do Espírito Santo.
Porque muitas vezes nós cremos que somos salvos, mas nós não cremos que temos poder. E temos. E quem garante isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Meus irmãos, continuemos aqui o texto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. Pastor, como que eu vou entender este poder do Espírito Santo? Meus queridos irmãos, quando nós olhamos historicamente para o Pentecostes, antes dos apóstolos receberem o Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Olha lá, capítulo 1, verso 12. Do verso 12 ao 14 do capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos eles estavam unânimes em oração e súplica com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Meus irmãos, antes deles usufruírem do poder do Espírito Santo, eles estavam de forma dedicada, de forma devota, orando e jejuando com o povo de Deus. Amém. Por que nós temos o poder do Espírito Santo e não percebemos que temos? Por que temos e não percebemos? Porque nós não estamos vivendo de forma devota. Nós não estamos vivendo de forma consagrada. A forma consagrada é exatamente esta, com oração e súplica no meio do povo de Deus. Meus irmãos, há tempos atrás as pessoas falavam, eu não vou em culto de oração, porque para orar pela minha vida eu oro na minha casa, Deus está em todo lugar. Mas você não vem no culto de oração para orar por você. Verdade. Você vem no culto de oração para saber o pedido do irmão para você orar por ele. Amém. Se você não está no culto de oração, você não sabe o que as pessoas que estão aqui estão passando. Você tem uma visão egoísta sua. Porque o culto de oração não é para você orar pela sua vida. O culto de oração é para você saber da luta que as pessoas passam. E você orar por ela, porque ser salvo é ser salvo para trabalhar para Deus. E se você não quer orar pelos outros, se você não quer evangelizar, se você não quer fazer especial, se você não quer aprender um instrumento para glorificar a Deus, então como você vai engrandecer e exaltar o nome de Deus? Meus irmãos, Deus deu para nós o poder, e esse poder está na habitação do Espírito Santo em nós. E é Ele que nos capacita a realizar toda a obra de Deus. Embora eu quero enfatizar aqui, sempre quando as pessoas ouviram Deus, elas estavam reunidas. Abra sua Bíblia lá para Atos capítulo 13. Atos 13, versículo de 1 a 3. Olhe aqui, Atos 13, versículo de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, de novo, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus irmãos, Deus fala àqueles irmãos da igreja. Deus fala aos diáconos, Deus fala aos irmãos mais velhos, aos irmãos mais novos. Mas esses homens, quando Deus fala, quando Deus se manifesta, eles estavam fazendo o quê? E jejuando. Por que Deus não fala para você? Porque Ele fala com quem ora, com quem jejua, com quem suplica. Amém. Se você não está orando, não está jejuando e não está suplicando, Deus não vai falar com você. O poder está dentro de você.
Só que você não o crê. Você fala, pastor, eu sou crente há tanto tempo e eu nunca usufruí desse poder. Mas você é crente há tanto tempo e já fez quantos jejuns na sua vida? Meus irmãos, nós temos poder dado por Deus. Amém. Só que nós, muitas vezes, temos feito vista grossa para isso. Sabe por quê? Porque nós estamos ocupando o lugar de devoção com outras coisas. Hoje em dia, as pessoas, e não é diferente no seio da igreja, porque muitas pessoas da igreja têm mais amor pelo seu animal de estimação do que por outra alma. Pessoas pagam cirurgias caras para que o cachorro não morra. Cachorros fazendo tratamentos caríssimos e cirurgias de 900 mil reais. Se chega um irmão na igreja precisando do dinheiro de uma consulta, não dá 5 reais para ajudar naquela consulta. O problema não é que você é obrigado a ajudar nada. O problema é que, biblicamente, você deveria amar mais alma do que animal. Amém. Meus irmãos, pastor Bill é missionário aqui no Brasil, porque ele estava querendo agradar a Deus, amando almas. Aqueles que estão indo para as tribos indígenas, ou para os ribeirinhos, ou para qualquer lugar do mundo, estão indo, porque estão amando mais almas do que qualquer outra coisa. Amém. Porque isso não é papel de missionário, isso é papel de crente. Amém. Sabe, irmãos, é o salvo, é aquele que foi salvo, resgatado. Você pode ter um animal de estimação ou 10, não é pecado e nem errado, você só não pode amar bicho mais do que gente. Amém. Você não pode falar assim, eu quero comprar a melhor ração para o meu cachorrinho, eu vou gastar 30 reais com o meu cachorro, e quando é para ajudar um missionário, você dá 5. Você ama mais o quê? Se você está dando 5 para a obra missionária e 30 para a ração de cachorro, me fala o que você ama. Não é eu que vou falar, é você. Se você não tem dó de gastar com você entra de férias e você reserva um hotel e é 3 mil reais para você ficar ali 4 dias, e aí você pega o ano inteiro para um missionário, você ajuda com 200 o ano inteiro. Você ama o quê? Alma? Você ama lazer, entretenimento. Só de Netflix você gasta mais do que com missões. Que almas! Porque Deus deu para nós, meus irmãos, poder. Só que esse poder, ele vai aflorar numa vida de devoção. Era para esses apóstolos, para esses discípulos, porque aqui não era só apóstolo, inclusive estavam as mulheres, irmão de sangue de Jesus por parte de mãe, todos reunidos em devoção, em súplicas. Sabe para quê? Para experimentar o poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer a você que o versículo, ele continua nos ensinando como ganhar alma ao nosso redor, ao nosso derredor. Ele fala que precisamos da virtude, do poder do Espírito. Ele fala que esse Espírito não está dentro de nós, ele vem de fora. É uma capacitação que recebemos como presente de Deus. O texto nos fala que eles deveriam esperar aquele que viria, a devoção. E agora, a outra parte aqui do versículo 8, fala, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Jesus é quem está falando. Era para sermos testemunha dele. O que a testemunha faz? A testemunha, meus irmãos, faz uma réplica daquilo. A testemunha, ela vai imitar o que aconteceu. É uma cópia de Cristo. A testemunha, ela é para fazer o que ele fez. Jesus fala para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder. E o objetivo de você receber poder não é para ser rico, e nem para ter casa, nem prosperidade. Se Deus permitir, amém, que venha riqueza com prosperidade. Mas o poder era para vocês serem testemunhas. Amém. O poder é para testemunhar. O poder é para evangelizar. E nós estamos querendo ser crente para tanta coisa. Estamos falando somos salvos para tanta coisa, menos para o que a Bíblia diz, que é para testemunhar.
Agora eu quero falar que testemunho não é o que você pensa de você. Testemunho é o que os outros pensam de você. Verdade. Eu quero saber, vocês querem saber meu testemunho? Pergunta para minhas 2 filhas e para minha esposa. Porque uma coisa, de repente, eu penso que eu sou um bom pastor, eu penso que eu sou uma pessoa ousada. Se quem mora comigo não falar, não é nada disso. Porque testemunho não é o que você pensa de si, é o que os outros pensam. Amém. O que o seu filho pensa de você? O que as pessoas que ficam próximas de você pensam de você? Esse é o seu testemunho. Elas pensam que você é crente ou mesquinho. Você com a sua boca fala, eu amo a Deus. Mas quem vive perto de você, fala que você ama a Deus ou que você ama o dinheiro? Você ama mais a Deus ou hora extra? Qual é o seu testemunho? Porque vocês e eu, aqueles que são salvos, receberam o poder do Espírito Santo para ser testemunhas de Deus. Amém. Meus irmãos, você entende o que é isso? Deixa eu te explicar algo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que Jesus andou sobre as águas, meus irmãos? Por quê? Nenhum corajoso? Por que ele andou sobre as águas? Teve fé? Olha aí. O pessoal Poder tá... de Deus. Poder de Deus. Alguém poderia falar assim, Jesus andou sobre as águas, porque ele é do Filho de Deus. E essa seria a resposta errada. Ele não andou pelas águas porque era o Filho de Deus. A segunda pessoa da divindade. Porque, como que eu sei que essa resposta está errada? Porque se Jesus andou por sobre as águas, porque ele era o Filho de Deus, por que Pedro andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas pela fé. Meus irmãos, a comunhão com Deus nos dá poder. Amém. E Pedro, aquele barco estava cheio de discípulos, mas foi o único que creu que poderia andar sobre as águas. Ele andou por pouco tempo, mas ele se tornou único. Todo mundo poderia perguntar para ele, Pedro, me conta aí, como é que é andar sobre as águas? Todos tiveram oportunidade, mas só ele andou. Sabe por quê? Porque ele teve fé. Amém. Porque ele creu. A questão é, você crê que Deus pode te usar? Eu tenho dito, meus irmãos, se eu trouxesse o apóstolo Paulo aqui, e, irmãos, esse é o apóstolo Paulo. Quem acredita que Deus vai usar o apóstolo Paulo? Quem acredita que Deus vai usar o apóstolo Paulo para trazer a Cristo o vizinho da frente? Todos vocês levantariam a mão. Se eu falasse aqui, quem acredita que Deus vai usar o apóstolo Paulo para sacudir essa casa, abrir os portões e vai embora? Todo mundo levantaria a mão. Mas se eu falasse aqui, trouxesse você aqui na frente, você acredita que Deus pode te usar para ganhar o vizinho da frente? O apóstolo Paulo, eu acredito. Eu não. Meus irmãos, para Deus usar uma pessoa, porque a fé é você acreditar que Deus existe. Amém. A fé é você acreditar que Deus te usa. Nós acreditamos que Deus fez tanta coisa através de Paulo, de Elias. Aí a Bíblia vai lá em Tiago, capítulo 5, e fala, a gente achando que Elias é um super personagem, e aí fala lá que Elias era igual a nós, sujeito aos mesmos desejos e sentimentos que nós. Sabe por quê? Eu quero que você entenda que para que o mundo ao nosso redor seja evangelizado, para que o mundo ao nosso redor seja alcançado, você precisa crer que Deus te usa. Amém. Você precisa crer, irmãos, que não é você, é Deus te usando. Não é a sua capacidade, é Deus te capacitando. E muitas vezes a capacitação vem pela fé, vem pelo crer. A capacitação vem na hora. Ó, quem for no tribunal, eu não vou falar um dia antes. Eu vou falar na hora. O Espírito Santo vai ensinar na hora. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos usando Deus para alcançar coisas terrenas. Muitas vezes, o que a Bíblia instrui é que a gente deveria usar as coisas terrenas para alcançar os propósitos espirituais. Amém. Deveríamos usar a nossa casa para realizar culto e chamar os vizinhos. Deveríamos usar o nosso carro
para glorificar a Deus, dar carona para as pessoas. Deveríamos usar as coisas que Deus nos dá, as posses que temos, para testemunhar de Cristo. Amém. Mas muitas vezes tudo aquilo que nós queremos é que Deus abençoe a nossa vida terrena, ao invés de usarmos as coisas terrenas para alcançar propósitos espirituais. Meus irmãos, eu quero que você entenda que a palavra de Deus envolve, quando fala ser as minhas testemunhas, é você ocupar em fazer aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Cristo fez em Mateus 28? É para você ir e fazer discípulos. Eu quero que você entenda que você pode fazer muitas coisas para Deus, mas a principal forma de adorarmos a Deus é compartilhando o evangelho. Porque é no compartilhar do evangelho que você entende que a única coisa que você levará para o céu é almas. Meus irmãos, Deus pode te dar uma linda casa, ou Deus pode te dar 10 lindas casas, e você pode viver de aluguel, e Deus pode te dar um rancho, e pode te dar 2 ou 3 carros, mas nada disso você levará para o céu. A gente só leva para o céu almas, e a gente está deixando de testemunhar as almas, para ganhar dinheiro, para fazer muitas coisas aqui na terra. Eu quero que você entenda que a vida de testemunhar de Deus envolve 2 coisas: ir e fazer discípulo. E isso não é para um missionário somente. O missionário faz isso. Só que o missionário ele vai mais longe. Só que você também vai. Você vai para o seu trabalho e faz discípulo. Você vai para o aniversário da sua família e faz discípulo. Só que você tem que crer que Deus te deu poder e o poder está dentro de você. Eu gostaria que você entendesse que o seu papel é ir e fazer discípulo. E se você não conseguir, que você morra tentando fazer isso. Porque é isto que é a ordem que Jesus deu. Esse é o objetivo de Deus compartilhar conosco o Espírito dele, chamado Espírito Santo. Já partimos aqui o versículo 8 em 4 partes. E vamos partir em último aqui para concluir então. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero falar que o testemunhar de Cristo, o ide de Cristo, ele é do lugar mais perto para o lugar mais longe. É da sua casa primeiro. Depois da sua casa é o bairro. Depois é a região. Depois é o estado e o país. Nós somos chamados a testemunhar. Somos chamados a compartilhar do evangelho. Mas existe um propósito. Não é para começar em Cabo Verde. Não é para começar no Japão. Não é para começar na Europa. É para começar de perto de você para longe. É começar evangelizando o bairro. Pastor, mas eu não sei. Então pega os folhetos e entrega na caixa de correio. Pega os folhetos e vai pôr nos para-brisa do carro. Não sei fazer. Você não sabe entregar um papel. Você não sabe pegar um folheto e pôr na caixa de correio de alguém. Você não sabe disso. Ou você é um crente covarde. Mas não tem crente covarde. Se você ler o Apocalipse, você vai ver se é covarde, não é crente. Eu quero que você entenda, meus queridos. Deus está dando detalhes aqui de qual é a vontade dele. A vontade de Deus é que você entenda que você foi salvo para trabalhar para ele. Você foi salvo para adorá-lo. E adoração é cantar. Adoração é ouvir mensagem. Adoração é fazer especial. Mas adoração também é evangelizar. E algo que um pastor me chamou a atenção uma vez é o seguinte: Pastor Olavo, mensalmente lá na igreja a gente tem a irmã Marinalva, que ela ensaia, o coral apresenta na nossa igreja todo mês. Não é só quando sai para algum aniversário.
Pessoas na nossa igreja fazem especial constantemente. E aí a gente sabe, por que a gente faz coral Marinalva? Por que as pessoas fazem especial? Porque sabe que Deus gosta. Amém. Mas Deus também gosta que entrega folheto, por que a gente não faz? A gente está escolhendo o gosto de Deus. Assim como muitas vezes o pai escolhe o gosto do filho, a esposa escolhe o gosto do marido na hora de fazer a comida. Nós vamos escolher o gosto de Deus. Meus irmãos, por que nós evangelizamos? Porque Deus gosta. Mas eu não gosto. O problema é seu, Deus gosta. É porque Deus gosta. Não é porque você gosta. E como Deus te abençoou para você fazê-lo? Ele te deu o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a responsabilidade de evangelizar é sua. Eu quero pegar um exemplo de uma dona de casa. Uma dona de casa que resolve trabalhar secularmente. E culturalmente falando, a responsabilidade de zelar por uma casa, de limpar um fogão, guardar uma louça, culturalmente falando, é da mulher. Mas essa mulher, ela prefere trabalhar secularmente do que trabalhar como organizadora do seu lar. Essa mulher, então, ela vai partir para o mercado de trabalho. Ela vai pegar aquele salário dela e vai contratar uma diarista para poder fazer uma faxina na casa dela. Sabe por que ela vai pagar uma faxina? Porque a responsabilidade é dela. Ela não quer fazer, mas a casa fica suja. Ela não quer fazer, mas tem que estar limpa. Então ela não faz, mas ela então investe em alguém, numa diarista, para fazer no lugar dela. E aí já é o assunto de oferta missionária. Porque em lugar que nós não podemos ir, nós então enviamos alguém para ir no meu lugar. Amém. Vocês não podem ir, talvez lá no Ribeirinho. Vocês não têm saúde para ir lá. Vocês não têm saúde para morar 6 meses no meio dos índios. Você tem medo de avião. Você tem medo de subir 3 dias de barco. Então você manda alguém lá. Porque a responsabilidade de evangelizar é da igreja. Amém. A responsabilidade de pregar o evangelho é sua. Se você não vai, você envia alguém para ir no seu lugar. O pastor Bill está aqui. Mas ele está aqui porque pessoas lá enviaram ele. Amém. Pessoas que sustentam ele nunca pisaram no Brasil. Mas por que o ajuda financeiramente? Porque eles sabem que se eles não podem vir, eu envio alguém para vir. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós recebemos poder do Espírito Santo, tanto para evangelizar, como também para ter a consciência que é nossa responsabilidade compartilhar o Evangelho com toda criatura. Amém. Então, para concluir aqui, todo salvo é aquele que recebeu o Espírito Santo. E se você fala, eu sou salvo, você está falando num linguajar de Atos 1:8, que você recebeu o poder para evangelizar. Toda vez que você fala, eu sou salvo, e se você não evangeliza, você está falando algo que vai contra você. Porque ser salvo é falar que você tem poder do Espírito Santo. Meus irmãos, não viva como se faltasse algo para você. Para você evangelizar hoje, ou amanhã, ou a semana que vem, não depende de Deus te dar nada. Deus já te deu o Espírito Santo. Depende de você se consagrar e orar e falar, Deus vai me usar. Depende de você pedir, Senhor, me usa. Não pedir poder, isso aí você já tem. Verdade. Você tem que crer que o poder de Deus é grande dentro de você. Amém. E eu vou ler um texto para encerrar. Marcos capítulo 3, abram lá, Marcos capítulo 3, versículo 35. Esse texto pode chocar você. Marcos 3, 35. São algumas verdades bíblicas difíceis de engolir. Marcos 3, 35. Diz assim a palavra de Deus: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus,
Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem que é irmão, irmã e mãe? Olha para o texto. Quem é? Hã? Quem faz a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus? Porque só é ligado com Cristo quem está fazendo a vontade de Deus. Se você falar, pastor, eu sou salvo. E que salvo que é esse que não faz a vontade de Deus? Salvo na Bíblia que não faz a vontade de Deus é Judas, Iscariote, é Demas. Esse é o salvo na Bíblia que não faz a vontade de Deus. Porque os salvos da Bíblia estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero que você entenda a mensagem que Deus tem trazido ao meu coração. É como alcançar o mundo ao seu redor. O que é preciso? É preciso você ter o Espírito Santo. É preciso você entender que esse Espírito Santo, ele foi na sua vida. Ou se você não é salvo, ele virá por presente de Deus. Não está, você não nasceu com ele. Esse Espírito Santo que vai te capacitar a ganhar o mundo ao redor. Ele vai se aflorar por meio da devoção, de súplicas, orações. E aí então você demonstrará esse poder, sendo um imitador de Deus, sendo uma testemunha fiel dele. E se você é uma testemunha fiel, você tem que fazer o que Cristo fez. Ele usa coisas terrenas para realizar os propósitos de Deus. A vida de Cristo era pautada no ir e fazer discípulo para o Pai. E o princípio para você ganhar o mundo ao redor, comece do mais fácil, do mais perto de você, para o mais longe. Agora entenda, Deus não mandou você converter as pessoas. Deus mandou você testemunhar para as pessoas. Deus não manda você converter, porque quem converte é o Espírito Santo. O que Deus mandou é você pregar o Evangelho. Pregue de perto para longe. Pregue a todos. É por isso que Deus tem dado uma vida longa a você. É para que você aprenda a usá-la para a glória dele. Amém. Porque quem é os seus discípulos estão fazendo aquilo que Deus manda. Alguns mais, outros menos. Mas todos fazem aquilo que Deus manda. Isso é ser salvo. Isso é ser discípulo. Eu quero pedir para os irmãos colocarem em pé. Eu pedi ao pastor Bill fazer uma oração. Chega aqui, pastor Bill. Amém. A primeira pergunta é: você tem ou não tem Cristo? Primeiro João fala: quem tem o Filho tem a vida. Sempre eu falo: quem tem, tem, quem não tem, não tem. Ou tem ou não tem. Se tiver, a sua responsabilidade é ser missionário no seu campo missionário. Mas você poderia me falar: pastor, mas onde fica meu campo missionário? Todo mundo coloca a sua mão em cima do seu nariz. Por dentro não, Edianor. Isso. Em cima do nariz, aqui. Olhe para o lado do piano. Agora na frente. Olhe para o outro lado. Olhe na frente. Está vendo o que aconteceu com o seu nariz? Ela mudou. Onde está seu campo missionário? Está aí na frente do seu nariz. Seja lá no supermercado, seja no posto. Eu não sei nem quantos folhetos eu entreguei essa semana. Só falando com as pessoas, dando folheto e tudo. Pastor Bill, mas eu tenho vergonha. Você é sem vergonha. Nasceu até sem roupa. Nós temos vergonha sobre aquilo que achamos que alguém vai danar conosco. Mas, meus amados, vamos pensar bem nas almas lá fora. Talvez tenha alguns escutando por vídeo hoje. A pessoa que não tem Cristo vai morrer um dia. Aliás, todos nós morreremos um dia. Mas a pessoa sem Cristo vai acordar onde? No inferno. Pode ser sua mãe.
Pode ser seu pai, pode ser seu vizinho, pode ser sua irmã, pode ser seu irmão, pode ser seu filho. Eles vão morrer e ir para o inferno. Eu falei já falei com várias pessoas assim. Eu falo, olha, esse é o plano de salvação. Ah, mas eu não aceito isso. Não, eu não concordo. Eu falo com eles, olha, mas uma coisa que você pode ter certeza, o que é? Um dia você vai chegar diante de Deus. E Ele vai te mandar para o inferno. E você nunca vai falar que o Bill não falou de Cristo para você. Está certo? Os olhos ficam assim. Não está certo. É assim que nós temos. Nós temos coragem de falar do nosso time de futebol, temos coragem de falar da nossa família. Veja o avô que não fala dos netinhos. Tem coragem de falar de tudo. Mas tem vergonha de falar de Cristo. E o Senhor falou, quem tem vergonha de mim, eu terei vergonha de você. Naquele dia. Olha, pastor pregou exatamente o que eu estava orando, querendo. Nós temos não só da Igreja Batista Esperança, mas a Igreja Batista Fundamental, da Luz, a Emanuel, Calvário, todas as nossas igrejas, nós temos que sair e ganhar almas. Porque, olha, todo mundo reclama que a igreja não está crescendo hoje em dia. Está murchado e tal. Uai, está ganhando almas? Ah, não. É como o casal que não quer criar filhos. Ah, nossa família ficou pequena. Uai, você não criou nada? Então, vai fazer, como é que vai? Tem os outros que acham que é sua responsabilidade pessoal para encher o mundo, que tem tantos filhos. Mas oi, gente, vamos ganhar almas. Vamos pregar o evangelho. Fala, pastor Bill, eu não sei e tal. Ué, aprende do seu pastor. Não é tão difícil, não. Aquele homem que nasceu dessa nascença de homem cego, ele foi questionado pelos fariseus e tudo. O que ele falou? Se ele é Deus ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era nascido cego e agora eu estou vendo. Meus amados, eu sempre esqueço. Eu vou fazer 60 anos em Cristo este ano. 60 anos. Eu lembro, eu não podia falar muito sobre Cristo, mas eu podia falar uma coisa. Olha, antes eu não conhecia Deus. E agora em Cristo Jesus eu conheço Deus. Amém. Eu posso levar essa mensagem. E os irmãos podem. Cada vez que comece a ter vergonha, só faz assim com o seu nariz. Lembre que o seu campo missionário está em frente do nariz. Seja na escola, seja no serviço, seja no supermercado, no posto de gasolina, em qualquer e todos os lugares. Amém? Amém. Mas tem que ter Cristo primeiro. Sempre falamos, não pode entregar o que você não tem. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino? A ordem do Senhor. Viu o defeito? É curto demais. Vamos cantar de novo, tá? A ordem do Senhor já ouvi. Eis aqui, meu Senhor, irei. Eu quero sim servir a ti, Senhor. Eis aqui.
Ouviu a voz hoje à noite? Agora levanta a sua mão. Quantas pessoas mentiram durante esse hino? Falou, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo bom tempo que passamos em volta à tua palavra. Pai, ajuda a gente a ser obedientes. Pai, em cada igreja, que possamos pegar os folhetos das nossas igrejas, levar e falar de Cristo para toda criatura. É nossa oportunidade. Pai, nós sabemos que o povo não quer ouvir, mas eles têm que ouvir. Eles podem ouvir com os teus servos levando a palavra de Deus para eles. Abençoe o Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar-se. Eu vou despedir só do vídeo, lembrando que amanhã teremos o culto aqui na Igreja Batista Esperança, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e 19h30, o nosso culto aqui. E para os que estão presentes aqui, tem várias igrejas, eu acho que eu contei 7, se eu não errei. Tudo bem, seja bem-vindo e seja fiel nas suas igrejas amanhã. E leva alguém para ouvir a mensagem de Deus amanhã. Amém? Amém. Amém, então. Vai dar licença?